Olá, prazer, eu me chamo Gessamine dos Santos de Araújo, tenho 28 anos, sou psicóloga e eu vim aqui hoje contar um pouquinho para vocês como tem sido o meu planejamento, né? O momento que eu decidi me permitir a engravidar, né? Que eu e meu marido tomamos essa decisão até o momento do meu aborto. Então vamos começar pelo início. A gente sempre teve, né, aquela coisa do querer planejar, né, do querer estudar, se formar, ter casa, ter carro. E a gente, ano passado, né, chegou na fase, então, do se permitir ser pai e mãe. Em julho, eu parei de tomar meus anticoncepcional. Em 19 de setembro de 2019, eu tive uma queda de moto, onde eu tive uma fratura entre a vértebra e a lombar. Então, eu tenho uma fratura nas minhas costas, né, nessas regiões. E quando eu fui no traumato, ele me perguntou se eu tinha interesse, né, em engravidar, se eu já era mãe ou não. Aí eu disse pra ele, né, que sim, que eu tinha, e ele me orientou a fazer um plano de saúde, porque bem provável, né, que aquela região ali fosse incomodar durante a gravidez. Então, eu fiz o plano de saúde. Até eu fiz o da Doctor. Tem sido muito bom pra mim, assim, nesse período. Isso foi em julho de 2021. Em janeiro de 2022, eu tive meu primeiro aborto. Como que eu descobri isso? A minha menstruação sempre foi bem reguladinha, né? Sempre no dia certo, máximo 2 dias. Bem pouca, a ponto de eu usar protetor diário. E em janeiro de 2021 veio quase nada, assim, e nem deu um dia inteiro. E logo em seguida veio umas bolas com pele, algo bem estranho, assim. E eu falei pro médico, né? Procurei o médico, ele falou que sim, poderia ter sido um aborto. Em fevereiro eu peguei Covid, né? Minha imunidade já tava baixa, então eu peguei o Covid. E final de fevereiro ali veio minha menstruação. Final de março veio minha menstruação. Em abril eu peguei dengue. A minha última menstruação foi dia 31 de março. Em abril eu peguei dengue. Peguei dengue bem forte, é horrível. Só quem passa sabe para saber quão horrível é os sintomas, é aquela coceira insuportável, que tu chega a chorar de que é uma coceira que na verdade não é uma coceira, é como se o sangue estivesse fervendo por dentro, né? Algo que tu não consegue acessar. Então foi bem difícil assim. O fígado, no meu caso, que normal é 36 ali, né? Padrão de relevância, tava em 202. Então, eu quase fui internada também pela questão da dengue. E junto com a dengue, né, os sintomas da dengue, eles são bem semelhantes ao de uma gravidez, né, pelo menos alguns. Na dengue eu tive febre assim de me dar calafrio, de eu tremer. Isso foi no domingo. Na segunda eu tive um pouquinho de coceira nas costas, mas algo bem suportável. Na terça também. Na quarta de manhã eu já acordei assim, que eu chegava a me bater as pernas de coceira. Mão e pé principalmente, assim, e nas coxas, na região da frente, bastante coceira. No sábado eu fui no médico porque tudo que eu comia eu vomitava ou tinha diarreia, nada parava, eu tava me sentindo muito fraca. A médica solicitou exames e o meu fígado tava em 202, então foi aí que ela quase me internou. Ela só não me internou no dia porque demorou 3 dias pra ficar pronto meus exames. E uma semana depois, isso foi no dia, não lembro agora a data certa pra contar pra vocês, mas 1 ou 2 semanas depois, minha menstruação ainda não tinha descido, né? E eu tava com medo de fazer o teste, então eu fui deixando. Até que atrasou 7 dias da última data que era pra ter vindo. E quando eu fiz o teste, eu fiz o teste de farmácia, eu já fiz no horário do meio-dia, já esperando que não, tomara que não, né? Até mesmo pelas complicações da dengue. E eu fiz e deu bem positivo. Então veio aquele misto de sentimento, uma felicidade, né, acompanhada de um medo, porque eu sei que a dengue ela pode trazer complicações, como pode não trazer, né? Vai depender de cada organismo, da intensidade que foi os sintomas, né? Mas como eu já sabia que comigo tinha sido forte, eu já tava com aquele medo, sim.
aquela preocupação, né, de ter alguma intercorrência. E dia 9 foi o dia que eu descobri, dia 9 de maio. Não, foi dia 5 de maio que eu descobri. E dia 8 de maio era dia das mães. Então, no dia 9 eu já consultei com o meu médico, já fiz o beta-HCG, deu bem positivo. O médico me orientou a fazer uma eco, mais exames. A eco, então, eu fiz dia 19 de maio. Na primeira eco apareceu o feto, tava com 2 milímetros. O saco gestacional, tudo certinho, porém o feto não tinha batimento cardíaco. O médico falou para repetir em uma semana, que talvez fosse muito inicial, poderia ter tido uma ovulação tardia, enfim, né? Eu já fiquei preocupada, né? Porque eu sabia das complicações que eu tinha tido, mas falei com o meu médico, ele mandou repetir em 2 semanas. Como em 3 semanas eu tinha uma consulta, eu pensei, vou fazer em 3 semanas para ser mais certeza, né? Detalhe, dia 21 de maio é meu aniversário, então eu já passei meu aniversário comemorando, fazendo aqueles registros, né, de mão na barriga, família reunida e tudo mais. Então foi uma lembrança que ficou bem marcada pra mim, assim. E dia 9 de junho, então, né, eu fiz a eco. E quando eu fiz a eco, o médico falou que o saco gestacional tava tudo certinho, mas que não tinha embrião nenhum dentro do saco gestacional. Eu falei, não, peraí, doutora, eu já comecei a chorar, né? Porque eu sabia do que se tratava. Eu falei, sim, tem embrião. Eu fiz uma eco anterior e tava 2 milímetros. Ele falou, não, não tem embrião. Talvez seja muito inicial. Eu falei, não, não tem inicial. Então eu perdi, né? Daí no dia 10 eu já tinha consulta com o meu médico, levei pro meu médico, ele falou, realmente, né? Não foi possível segurar a gestação. O embrião não tá mais ali, tu teve todas as complicações da dengue. O que tu quer? Tu quer aguardar pra ter o aborto natural ou tu quer fazer a curetagem? Ele me explicou como é que funcionava a curetagem, tinha o amil também, que era por aspiração. Se eu queria investigar quais eram as causas dessa perda que eu tive lá em janeiro e que eu tive agora, né, ou não. Mas se eu optasse por investigar, eu sim teria que fazer a curetagem, né, para coletar as amostras do saco gestacional ali, né, tudo que sai ali de dentro. Aí eu falei para ele, né, que eu optava por fazer então, porque eu não queria permanecer com esse sofrimento muitos dias. E agora eu tô falando como psicóloga mesmo, né, não só como alguém que perdeu um bebê, mas é muito dolorido para te saber da perda. E além de tu saber da perda, tu tem que estar toda vez que vai no banheiro, tá cuidando para ver se vai sair de dentro de você, né? Se vai ter aquele aborto. É muito doloroso pensar nisso, né? Ou viver isso por muitos dias. E talvez depois até ter que ir para um hospital fazer a curetagem. Então, para mim, não ficar com esse sofrimento por muitos dias, né? Eu optei por fazer a curetagem. Então, eu fui pro hospital, era umas 2 e pouca, para fazer esse procedimento. A doutora me explicou como é que funcionava esse exame, tá? O de banda G, que é esse amil, nenhum plano cobre, tá? Ele vai avaliar se tem alguma questão genética, né? Ali nos restos do feto, que não deixa permanecer essa gestação, né? Que não deixa progredir com essa gestação, que o próprio sistema imunológico da mulher acaba expulsando, né? Então eu optei por fazer. O valor é bem amarguinho, tá, pessoal? Eu paguei 2.000 aqui, claro, cada região vai ter um valor, né? E foi 2 e pouca que eu fui, então, em torno de umas 3h30 já comecei a ter sintomas de abortamento espontâneo, né? Que é a cólica, um pouco de sangramento. Isso me deixou tranquila porque eu já tava lá, né? Eu não tinha feito nenhum procedimento ainda, mas eu já tava lá sobre os cuidados, né? Aquela questão do jejum, para depois ser feito o procedimento. Então, isso me deixou tranquila, porque eu fiquei me imaginando em casa, com aquele sangramento, né? O quanto doloroso, o quão preocupante, o quão assustada eu ficaria. E lá eu já sabia do que se tratava. No procedimento, eles enfiam, colocam 2 comprimidos dentro da vagina, né, para dilatar. E 2 horas depois eles fazem o procedimento,
né? Eu não vi na hora, né? Mas eu também pesquisei depois para entender o que tinha sido feito. É uma seringa que faz uma sucção do feto, então ele é bem menos invasivo do que a curetagem. O pior momento para mim, assim, foi depois da recuperação ali, quando eu tava indo, né, ganhando a alta, só guardando os papéis. Chega um bebê recém-nascido, aquele chorinho fininho, sabe? Que tinha passado por uma cirurgia. Então, ouvir aquele chorinho e saber que eu tinha perdido foi o momento mais doloroso para mim. Mas, graças a Deus, né, eu tô bem. E Deus sabe o que faz, né? Porque tudo tem seu tempo. Eu não sei qual ia ser a circunstância disso, eu não sei o dia de amanhã, mas Ele sabe. E eu acho que assim como aconteceu para mim, né, para as pessoas que talvez tenha acontecido, tudo tem seu tempo. Talvez o tempo não fosse agora. E algum aprendizado a gente sempre tem com isso tudo, né? Sempre vai mostrar alguma coisa. Quem são as pessoas que estão ao teu redor, quem não são, quem são as pessoas que estão contigo nos momentos bons, nos ruins, aqueles comentários maldosos que também existe. E se vocês quiserem um vídeo, né, falando um pouquinho sobre como foi para mim superar isso, me expor para falar que não tinha mais um bebê, né, no meu ventre, quais foram as estratégias que eu adaptei, né, que eu usei para ficar com a minha autoestima preservada, ou melhor, para elevar a autoestima, né, para me permitir cuidar mais de mim. Me avisem que eu faço mais vídeo. Obrigada.